Família Web Rádio e o programa Dr. Márcio Responde. Olá pessoal, sou Leonardo da Família Web Rádio e estou aqui com o Dr. Márcio Fortuna para apresentar o nosso quarto programa do Dr. Márcio Responde. Este programa é patrocinado pela Família Web Rádio, Orange Soluções Digitais, Cartão Saúde do Bem e Clínica BR Diagnóstico, que é onde o Dr. Márcio atende. E o tema de hoje é câncer de intestino. Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio. Muitíssimo obrigado pelo convite, Leonardo. Muitíssimo obrigado, Luiz, pelos seus trabalhos prestados ao nosso programa. E hoje o assunto que nós falaremos é de câncer de intestino. Câncer de intestino é um câncer evitável. É um câncer que, com a prevenção, não precisávamos ter tantos casos como este no nosso país. Este é o segundo câncer que mais mata no Brasil. É um tipo de câncer que não escolhe a classe social, porque temos artistas e personalidades importantes no Brasil que tiveram esse câncer. Alguns sobreviveram, infelizmente outras pessoas nós perdemos, como no caso Pelé teve esse câncer de intestino. Nossa. Roberto Dinamite, jogador de futebol. A atriz Simone, a cantora muito famosa Preta Gil e muitas outras pessoas. Então, para vocês entenderem que é um câncer que não escolhe classe social, mas é um câncer evitável, conforme eu havia dito. Entre os homens, por exemplo, ele é o quarto câncer mais comum, perdendo para pele, próstata, pulmões e depois o câncer do intestino. Já nas mulheres é o terceiro mais comum, perdendo para pele, mama e câncer de intestino. Legal, doutor. Então, como você falou um pouco sobre o câncer de intestino, eu queria saber quais são os fatores de risco. Entre os fatores de risco mais importantes, que a gente tem que estar sempre atento, é a história familiar. A história familiar, primeiramente, idade da pessoa, né? Uso abusivo de álcool, obesidade, o fumo, cigarro, né? Uso de cigarro, o hábito alimentar irregular. Os fatores de risco mais importantes, que a gente tem que estar sempre atento, é a história familiar. A história familiar, primeiramente, idade da pessoa, né? Uso abusivo de álcool, obesidade, o fumo, cigarro, né? Uso de cigarro, o hábito alimentar irregular, a pessoa comer comidas condimentadas, comer muita carne vermelha, e também doenças como retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Isso são fatores de risco para um provável câncer intestinal. Tá certo, doutor. E quais são os sintomas do câncer de intestino? Olha, os principais sintomas que tem que estar atento é a alteração do hábito intestinal. A pessoa tem um hábito intestinal regular, ela tem aquela frequência que ela vai ao banheiro, às vezes a cada 2 dias, às vezes todo dia, às vezes 2 vezes ao dia, mas ela se conhece. E aí começa a ter uma alteração, alternando às vezes prisão, constipação e diarreias. E essa alteração brusca chama atenção. Isso é um sinal muito importante. Outro sintoma também que a gente tem que dar ênfase é sangue nas fezes. Sangue nas fezes é outra situação que chama bem atenção. Então, cólicas abdominais, dor abdominal. E aí a pessoa começa a ter, por isso, anemia, fraqueza, emagrecimento. Isso tudo altera o quadro clínico dela, que leva ela a procurar um especialista. Certo. E diante desses sintomas que você acabou de mencionar, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico geralmente é feito com a colonoscopia e uma biópsia, né? Mas
como é que a gente poderia dizer melhor isso? A pesquisa do câncer de intestino, de frequência, tem que se iniciar aos 45 anos. Quando se tem, isso quando não tem fator de risco. Quando tem fator de risco, como história familiar ou alterações dos hábitos intestinais, existe orientações para começar até com os 35 anos. Mas às vezes tem até casos de câncer antes dessa idade. Não é o mais comum. Mas o comum é o rastreio correto é aos 45 anos, colonoscopia a cada 5 anos. Certo. E nesse caso existe um estadiamento, né? Como é feito o estadiamento e por que é importante? O estadiamento que vai dizer se a doença já está numa fase já avançada ou se é uma doença precoce, numa fase inicial. Se ela já teve metástases, é um outro tipo de tratamento. E se ela está localizada, tornaria um tratamento mais fácil. O estadiamento geralmente é feito quando se faz um diagnóstico, depois de você fazer um exame de colonoscopia, com a biópsia, confirma esse câncer, você busca esse tratamento, esse estadiamento, fazendo uma tomografia de abdômen total e da pelve e fazendo alguns exames também, como a ressonância, se um câncer for mais baixo, fazendo uma avaliação do tórax para uma análise. Esses são os mais comuns, geralmente, que se faz. Certo. E como é feito o tratamento do câncer de intestino? O tratamento é muito relacionado com a localização do tumor. Por exemplo, se você pega tumores já, às vezes, mais avançados, na região coloretal, que é a região mais comum, e mais na porção inferior, principalmente ali na porção baixa do reto, e esses tumores forem grandes, geralmente é usado inicialmente a radioterapia associada com a quimioterapia. Isso é feito algumas sessões, espera em torno de 6 a 8 semanas para poder posteriormente fazer uma cirurgia, né? No caso tiver sucesso e tiver como fazer uma anastomose nessa região, que hoje existe grampeadores específicos para esse tratamento, você não precisa de uma bolsa de colostomia. Mas se acaso não tiver a possibilidade de fazer a colocação desses clipes metálicos na anastomose, aí infelizmente o cliente vai ter que ficar com a bolsa de colostomia, que é aquela bolsa chata que o cliente carrega e tem que evacuar geralmente pela barriga, né? Entendi. No caso de um tratamento de um câncer mais alto, que esse é o mais baixo, que são os mais comuns. No caso de um câncer mais alto, no caso faria primeiramente a cirurgia e, se necessário, uma quimioterapia. Legal. E como se prevenir neste caso de câncer? Olha, a prevenção vem pelos bons hábitos que a gente pode ter, principalmente alimentares, os exercícios físicos, né? Dormir bem, evitar o abuso do álcool, evitar a alimentação irregular, como alimentos condimentados, excessos de carne vermelha, usar muitas fibras. É ideal que coma-se muitas fibras, e isso vai ajudar muito na prevenção do câncer de intestino. Legal, então doutor, vamos lá. Nossos ouvintes têm muitas perguntas sobre câncer de intestino. E eu separei 20 perguntas dentro das melhores que eles fizeram pra gente, que a gente considerou aqui no programa, para que você esteja respondendo aqui pra gente. Aquele mesmo esquema da aula anterior. Vamos fazer a pergunta, eu faço a pergunta, você responde rapidamente? Vamos lá, pra gente Leonardo. começar esse processo? Vamos lá. Quais são os fatores de risco para o câncer de intestino? Como eu havia dito, fatores de risco, principalmente a história familiar, né? Eu já havia dito história familiar, e a alimentação
irregular, de comer muitos alimentos condimentados, doenças pré-existentes como retocolite ulcerativa, a idade avançada, doença de Crohn. Essas situações podem ser fatores de risco, sim. Tá certo. A idade é um fator de risco para o câncer de intestino? Todo câncer, a idade após os 50 anos, a gente tem que começar a estar atento, principalmente com história familiar. Certo. E como a dieta pode influenciar o risco de câncer de intestino? A dieta é o seguinte, que a gente já havia dito, se você tiver o hábito de comer bastante fibra, isso auxilia na digestão, e essa digestão ela dificulta o aparecimento futuro de lesões polipóides e que evitariam futuros câncer. Certo, e o sedentarismo, aquela pessoa que fica o dia inteiro no sofá, que não levanta, é um fator de risco para o câncer de intestino? Sedentarismo, obesidade, fumo, álcool, tudo isso é fator de risco. Certo. E quais são os sintomas comuns do câncer de intestino? Sintomas é aquilo que a gente estava dizendo. Vamos dar ênfase nisso, que isso é muito importante. Certo. Alteração do hábito intestinal, começa a evacuação com sangue, tem a situação de perda de peso, fraqueza, a pessoa vai evacuar, às vezes sai fezes afiladas, compridas, alteradas com diarreias, fica diferente do que é. A pessoa percebe que está tendo algo diferente, com cólicas, com dor, e em casos muito raros, que talvez avançados por falta de orientação, chega até a palpar massas abdominais. Certo. Agora a gente falou dos sintomas, né? Mas é possível a pessoa ter câncer de intestino sem ter nenhum sintoma? Por isso, sim, lógico. Por isso que é a importância da gente fazer esse rastreamento. Como eu disse lá no início, o câncer do intestino é um câncer evitável. Se é um câncer evitável, você tem que buscar as informações e fazer os exames corretos da data correta. Os 45 anos, sempre buscar, a partir dos 45, buscar a colonoscopia, se você não for tiver fator de risco na família, história familiar. Certo. Se tiver, até antes tem que fazer essa prevenção. Então, colonoscopia a partir dos 45 anos. E uma coisa importante que a gente tem que dar ênfase também é a pesquisa do sangue oculto nas fezes. É um exame muito importante, qualquer queixazinha sempre é bom associar esse exame, dando positivo, colonoscopia. Legal. E como é feito o diagnóstico do câncer de intestino? Pela colonoscopia e por uma biópsia. Vai lá, faz a retirada de uma lesãozinha suspeita e análise, confirmou câncer. Vamos lá resolver isso aí. Certo. E o que é essa colonoscopia? Colonoscopia é um exame, às vezes, que o pessoal foge um pouco, porque primeiro porque ele é um exame feito com um tubo flexível que é introduzido pela via anal. O homem brasileiro tem um tabu grande em relação a isso. Mas também o que é chato, que é conhecido como chato, é o preparo. Que a pessoa tem que tomar laxante por 1 ou 2 dias, estar com o intestino bem limpo, ficar umas 12 horas sem alimentar, para quando ser introduzido esse tubo flexível, que tem uma câmara que vai analisando toda a mucosa intestinal, que esteja bem limpo e não deixe dúvidas em relação a nenhuma área, para que faça um bom exame e chegue num bom diagnóstico. Entendi. Que exames de imagem são usados para fazer o estadiamento do câncer de intestino? Imaginemos já que a gente tem um diagnóstico, então, do câncer, né? Não só para estadiamento, mas também para um controle também. Eu vou dizer já um pouquinho sobre o controle. Mas do estadiamento, a gente tem que começar com uma tomografia de abdômen total e pélvico com contraste, né? Para fazer essa análise. Se o câncer for baixo, já mais distal, que é até o mais comum, fazer uma análise com uma ressonância total e pélvica também, fazer uma tomografia de tórax para analisar gânglios, analisar metástases, porque assim, esse câncer ele tem 2 tipos de metástases, né? Por contiguidade, que geralmente pega rim, ureter e bexiga, e pela via hematogênica, que aí já vai mais para fígado e pulmões. Entendeu? Agora, para fazer esse controle, Leonardo, em relação
o prognóstico, para fazer o controle da doença, também é feito pesquisas periódicas de o hemograma, fazer análise das enzimas hepáticas. Então tá certo, doutor. Quais são os principais tipos de tratamento para o câncer de intestino? Tratamento é muito importante a gente relacionar ele com a localização dele, porque se o câncer for na região já mais distal, mais no reto, porque o reto é dividido em reto superior, médio e inferior, mais na região distal mesmo, né? E se já te for uma lesão grande, o tratamento geralmente é feito com a associação de uma radioquimioterapia por algumas semanas, para posteriormente a cirurgia, ok? E dando tudo ok, se der para fazer uma clipagem aí, uma anastomose, você usa os grampeadores. Se acaso não, infelizmente, vira bolsa de colostomia essa história, né? Agora, se o câncer for mais alto, dá para fazer primeiro a cirurgia, depois uma quimioterapia e geralmente consegue fugir assim da bolsa de colostomia. É possível prevenir o câncer de intestino com exames regulares? Leonardo, está até parecendo um pouco repetitivo o nosso programa, mas isso é muito importante, porque o câncer é evitável. E a gente tem que fazer esses exames, mesmo sendo chato, tendo esses tabus da população, a gente tem que indicar e orientar a nossa população que a partir dos 45, a cada 5 anos, tem que ser feito. Eu estou com 56 anos e eu já estou no terceiro exame de colonoscopia, que por incrível que pareça, no meu primeiro exame eu peguei um pólipozinho pequenininho, que já foi ressecado, foi para análise laboratorial, graças a Deus não era nada. Nos outros 2 que eu repeti posteriormente não é nada. E para lembrar para vocês, geralmente o câncer, que é o mais comum do intestino, que é o adenocarcinoma, ele vem de um pólipo que não deixa de ser um adenoma, que se transforma num futuro adenocarcinoma se você não fizer essas ressecções. Por isso a importância de sempre fazer com periodicidade esses exames. Qualquer outra situação que às vezes fica em dúvida é hemorroida, que é muito importante. Às vezes a pessoa tem hemorroida e fica achando que aquele sangramento é só um pouquinho hemorroidário, e às vezes ela está com um câncerzinho um pouquinho acima, sangrando também. Então, um exame de colonoscopia tem indicação quando tem sangramento nas fezes. E qual é o prognóstico, doutor, para o câncer de intestino? Isso é muito importante, Leonardo. Primeiro eu vou explicar para a população em geral o prognóstico. O prognóstico é o que vai ocorrer com a doença do câncer, no caso dela ter um câncer de intestino. Então, o prognóstico é o que vai ocorrer, porque a população em geral não sabe o que é prognóstico, Leonardo. Certo. Então, faço questão de frisar isso. Então, o prognóstico do câncer é muito importante, relacionado com a fase da doença que a gente pega. Diagnóstico precoce, mais tranquilo de resolver, salva vidas, por isso que tem a necessidade de não esperar sintomas, não esperar aquela alteração brusca do hábito intestinal, muito sangue pelas fezes, não esperar as cólicas, as dores, não esperar nada disso, gente. Por isso que existe a rotina, a prevenção. O brasileiro tem que entender que a prevenção salva vidas. Ele tem convênio, ele não usa às vezes o convênio, ele tem uma certa dificuldade no SUS, mas esses exames são muito importantes. A cada 5 anos tem que ter o hábito de fazer a prevenção. É o que salva vidas e que vai dar um conforto dele junto com a família, estando sempre saudável. Então esse foi o papo de hoje. Eu agradeço a participação do Dr. Márcio neste programa especial. E lembramos que esse é o 4º programa que nós já apresentamos o Dr. Márcio Responde, sendo que anteriormente já foi falado sobre câncer de próstata, câncer de mama, câncer de pele e hoje nós falamos sobre câncer de intestino. Você pode estar acessando esse conteúdo completo no YouTube e nas redes sociais, Instagram e tudo mais. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Leonardo. Eu agradeço também a você, Luiz, que está aí nos bastidores aí. O pessoal nem te vê, mas você
Você é um cara grande aí que está nos apoiando nesse projeto. O objetivo nosso aqui, da equipe aqui, é simplesmente falar a língua do povo. Trazer esses temas que são muito importantes para a nossa população em geral, e trazendo esse crescimento de forma fáceis para que elas tenham esse entendimento e busquem a prevenção dessas doenças. Ninguém quer ter um câncer na família. Então vamos lá, gente, vamos buscar orientação, vamos buscar os médicos. Isso aí, vamos prevenir. Também quero lembrar que este programa é patrocinado pela Família Web Rádio, Orange Soluções Digitais, Cartão Saúde do Bem e a Clínica BR Diagnóstico, que é onde o Dr. Márcio atende. Muito obrigado novamente, doutor, pela sua presença valiosa, e vamos para o próximo programa. Que Deus abençoe nosso projeto. Você ouviu na Família Web Rádio o programa Dr. Márcio Responde.